Nós vamos estudar hoje através de um texto que Deus colocou no meu coração, que está em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Coloca na tela, por favor. Eu dei um tema para essa mensagem que diz assim: ser conhecido ou cumprir a missão. Você quer ser reconhecido ou você quer cumprir a missão que Deus te entregou? Jesus, quando ele veio a essa terra, ele não quis ser reconhecido. As pessoas, quando criavam uma multidão em volta dele, quando as pessoas começavam a adorar a Jesus, a primeira coisa que ele fazia era sair de fininho, porque ele não queria ser reconhecido. Ele queria simplesmente cumprir a missão do seu Pai. Então a pergunta que eu te faço hoje é: você quer ser reconhecido ou você quer cumprir a missão? Hoje, quando nós olhamos para as redes sociais, o Instagram, tem pessoas que têm milhões de seguidores. Eu estava pesquisando ainda há pouco sobre as pessoas mais ilustres, mais reconhecidas no Instagram. E a primeira delas que me veio foi o Cristiano Ronaldo, com 182 milhões de seguidores. Então hoje as pessoas, elas têm vários seguidores. Pessoas ilustres, pessoas famosas. Hoje, quando você pega uma pessoa que tem um nome, você vai lá ver lá no Instagram dela, ela tem milhares de seguidores. Mas a pergunta que eu quero fazer essa noite é: ser reconhecido ou cumprir uma missão? De que adianta ter vários seguidores e não cumprir o propósito que Cristo te chamou para cumprir? Hoje, quando nós olhamos para as redes sociais, nós vamos ver pessoas fazendo os lives, falando de si mesmo, pessoas falando para que as pessoas possam segui-las, pessoas se autopromovendo nas redes sociais. Eu não sou contra isso, amém? Mas eu só queria que você nessa noite refletisse comigo sobre essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Pessoas se autopromovendo nas redes sociais, mas a pergunta é: essas pessoas querem ser reconhecidas ou elas querem cumprir o seu chamado? Pregadores que vão para as redes sociais jogando frases de efeito para que possam ser vistos por outros, ou estão cumprindo o seu chamado? Eu quero que o Espírito de Deus faça você refletir essa noite, assim como tem feito eu refletir esses dias. Quando aceitei responder o chamado de seguir a Cristo, eu lembro que eu falei para Jesus que eu quero ser um homem relevante nesta terra. Não relevante em ser reconhecido por muitos, mas relevante em fazer com perfeição aquilo que Ele me chamou para fazer. E é importante você entender que ser relevante não é ter 1 milhão de seguidores, nem tampouco 1 milhão de servos, de ovelhas te seguindo. Ser relevante é você cuidar de um grupo de 5 pessoas, com muita dedicação e com muito amor, e fazendo com excelência aquilo que Cristo chamou para fazer. Isso é ser relevante. Ser relevante é você cuidar da tua casa, cuidar do teu povo, ser um pai, ser uma mãe, conforme Deus te colocou nesta terra para ser. Isso é ser relevante. Ser relevante é você chegar num ambiente onde você vive e as pessoas te respeitarem, não por quem você é ou pelo título que você carrega, mas pela pessoa que você é diante deles. Isso é ser relevante. Ser relevante é você exatamente estar no centro do propósito que Cristo te chamou para estar. Isso é ser relevante. E eu tenho pedido todos os dias nas minhas orações para que eu possa ser relevante. Eu tenho conversado com os líderes desta casa e eu tenho dito para o coração dos pastores que andam conosco que nós precisamos ser relevantes. Muito mais do que darmos ordem para que as pessoas façam, nós possamos ser os primeiros a fazer, para que eles vejam através de nós como se faz. Um verdadeiro líder, ele não dá ordem, ele faz para que os outros entendam como deve ser feito e sigam o exemplo desse líder.
Jesus nunca deu ordem para os discípulos, ficou sentado numa tenda, mandando eles fazerem. Jesus saía com eles para campo, mostrando para eles como deveria ser feito. E depois de ensinar eles 3 anos e meio, Jesus voltou para o Pai e disse para eles: olha, a partir de agora, eu não estou mais com vocês, mas tem um Consolador, deixado pelo Pai, que é o Espírito Santo. Ele vai acompanhar vocês e vai direcionar tudo aquilo que vocês devem fazer. Isso é ser relevante. E baseado em Marcos capítulo 1, versículo 40, coloca para mim aqui, por favor. Esse texto é muito conhecido, mas eu quero que você leia comigo com bastante calma. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Presta atenção nisso. Volta lá ao 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. 44. E lhe disse: olha, leia comigo. Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. E o 45 para fechar. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos. Algumas versões falam em lugares desertos. E de toda parte vinham ter com ele. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Jesus querido e amado, nosso Jesus, te amamos do fundo do nosso coração. E entendemos nesta casa que só tu tens palavra de vida para este lugar. Por isso, esta noite, preparamos um banquete para que tu assente no trono da tua habitação e derrame sobre nós um alimento que jamais teremos fome, uma água aonde jamais teremos sede. Que esta noite o teu Espírito possa falar ao íntimo de cada um de nós, nos revelando mais uma vez o que a tua palavra quer nos dizer. Fala conosco, Espírito Santo, e nos revela. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Deixa o texto na tela para mim, por favor. Eu queria que você lembrasse de uma coisa. Em Levítico capítulo 13, fala sobre quando um homem, que ele estava no meio do povo, uma pessoa no meio do povo, e ela tinha na sua pele lepra ou qualquer doença que fosse transmissível, o sacerdote ia lá, examinava a pessoa. Depois você lê na tua casa, Levítico capítulo 13. O sacerdote examinava a pessoa, e se ela tivesse alguma coisa que parecesse que poderia trazer contaminação para o povo, essa pessoa ela era colocada de lado, ficava 7 dias de lado. No 7º dia, o sacerdote voltava para olhar novamente aquela pessoa, e se o que ela carregava no corpo se continuasse aumentando, ela era tida como uma pessoa impura, e ela não fazia mais parte daquele povo. Voltando o sacerdote no 7º dia, e ele 7 dias novamente após, e ele percebia que a pele daquela pessoa começava a voltar a ter forma,
essa pessoa ela era liberada, ela era tida como pura e ela voltava a fazer parte do povo. Assim era a lei de Moisés. Então, uma pessoa quando ela era impura, ela não podia andar no meio de pessoas puras. Amém? Amém? Quando nós vamos para o livro do profeta Ageu, capítulo 2, coloca aqui para mim, por favor, Ageu, capítulo 2, versículo 11. Ageu 2:11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. 13. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imundo. Então o que era puro, quando tocava no impuro, não tornava o impuro puro. Amém? Mas o que era impuro, quando tocava naquilo que era puro, tornava aquilo que era puro, impuro. Estamos juntos até aqui? Amém? Então Jesus, um homem puro, sem pecado, sem defeito, ele está diante de um leproso, que aos olhos da lei mosaica, ele era um impuro. Ele era um homem que não podia estar diante da sociedade, amém? Então as pessoas quando viam um leproso, a primeira coisa que elas faziam era se afastar daquele leproso. Um leproso naquela época, ele não morava dentro da cidade, ele morava fora da cidade. Porque o leproso ele não podia andar num ambiente onde as pessoas eram puras. Então quando Jesus se encontra com aquele homem, volta lá por favor, Marcos 1:40. Jesus quando se encontra com um leproso, a primeira coisa que aquele leproso pergunta para Jesus é: se queres, tu podes me curar. Mas repara uma coisa no versículo 40, bota no 40. Aproximando-se dele um leproso, rogou-lhe de joelhos: se quiseres, pode me purificar. Perceba que não foi Jesus que se aproximou do leproso, mas o leproso se aproximou de Jesus. E eu quero aqui abordar 5 pontos que vão ser extremamente importantes para a nossa vida. Todas as vezes que nós precisamos de uma purificação, de um toque, de um renovo, de um milagre, de um projeto, de um entendimento, não é Jesus que vai se aproximar de nós, mas nós precisamos nos aproximar dele. Independente do problema que você possa estar vivendo, aqui fica o primeiro ponto que você precisa guardar no teu coração. Para que a solução possa chegar à tua vida, a primeira coisa que você precisa é se aproximar de Jesus. Porque afinal de contas só Ele tem a cura. Então aquele leproso ele entendeu que a primeira coisa que ele precisava era se aproximar de Jesus. Ele quando se aproxima, a segunda coisa que ele faz, ele roga de joelhos. Todas as vezes que nós chegarmos diante da presença de Jesus, não podemos chegar com o nosso ego lá em cima, achando que somos, nem tampouco com as conclusões que nós temos. A segunda coisa que nós precisamos fazer é apagar o nosso eu da nossa vida, nos humilhar e entender que nada somos diante da presença dele, para que ele possa falar aquilo que nós precisamos ouvir. Tem pessoas que conseguem cumprir o primeiro propósito, que é se achegar a Jesus, mas elas chegam com uma armadura tão grande, mas tão grande, que elas não conseguem ouvir aquilo que Jesus tem para falar. Sabe por quê? Porque elas não conseguiram se destituir daquilo que elas carregavam. O entendimento e o conceito delas em relação àquilo que elas vivem. E o que me deixa mais impactado com tudo isso é que as pessoas vivem situações difíceis, mas elas não se conscientizam que elas estão erradas. Elas continuam achando que o jeito que elas fazem é o jeito certo. E que as coisas não estão acontecendo porque alguma coisa está errada. Mas não elas.
Então aquele leproso, ele entendeu que a segunda coisa que ele precisava, a primeira era se achegar a Jesus, e a segunda coisa era se humilhar diante da presença dele. E quando ele se humilha, a terceira coisa que eu quero dizer é, que não seja a minha, mas que seja a tua vontade. Aquele leproso disse para Jesus o seguinte: se queres, eu quero, Jesus, mas se tu queres, se tu quiseres, tu podes me curar. Aí Jesus olha para ele e fala assim: cara, mas eu quero. E eu preciso que você entenda nessa noite que o que você está vivendo, creia nisso em nome de Jesus. O que você está vivendo, Jesus quer mudar tudo isso na tua vida, Ele quer. Mas pastor, por que Ele ainda não mudou? Porque ainda existem coisas que você precisa mudar primeiro. E quando você mudar, aí Ele vai fazer cumprir o projeto dele em você. Porque Ele é Deus, Ele é Pai. E um pai que ama quer ajudar o filho. Um pai não vê um filho sofrendo e vira as costas e diz: se vira. Não, um pai que ama, ele quer o tempo todo ajudar o filho que está sofrendo. Mas cabe a um pai de verdade, mostrar para o filho que ele precisa mudar alguns conceitos na sua vida, para que depois a vitória possa chegar até ele. Você está aí? A quarta coisa que eu quero falar contigo nesta noite é que Jesus não resiste a um coração quebrantado. Quando aquele leproso ele chega diante de Jesus, quando aquele leproso ele se ajoelha diante de Jesus, e quando ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, que não seja a minha, mas que seja a tua vontade. Aí Jesus fala assim: cara, eu não posso contra um coração desse. Um coração quebrantado eu não resisto, é o que está escrito na Bíblia. Eu preciso mudar a história desse leproso. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele toca, presta atenção nisso, Jesus toca no leproso. Mas espera aí, pastor, nós acabamos de falar que nós lemos ali em Ageu que quando uma coisa pura toca em algo impuro, aquilo que era puro se torna impuro. E como é que Jesus, sendo puro, vai tocar em algo impuro? Esquisito isso, né? Ele é Jesus, meu povo. Ele é o Todo-Poderoso. A própria limpeza está nele. A verdade está nele. A unção está nele. A cura está nele. O poder está nele. O que ele carrega é muito mais poderoso do que aquilo que a ciência diz. O que ele carrega é muito mais poderoso do que aquilo que os profetas diziam. O que ele carrega é muito diferente do que a sociedade acha. O que ele carrega é diferente de tudo aquilo que você imagina. O que ele carrega é algo que nem eu nem você nunca entenderemos. Porque diz a Bíblia que ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. E Jesus quebra todos os conceitos religiosos. Por isso que quando os fariseus, os doutores da lei, quando eles encontravam com Jesus, eles criticavam Jesus. Porque eles estavam encaixados numa doutrina. E eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. Eles estavam encaixados em uma doutrina. E que se fugisse alguma coisa daquela doutrina, estava errado. Então quando Jesus chega um momento em que Jesus chega para ele e fala assim: vem cá, tudo bem, não pode curar no sábado, né? Ok. Mas eu pergunto para vocês, se o boi de vocês, o animal de vocês, cair num precipício, vocês salvam ele no sábado ou deixam morrer? Claro que vai salvar, não vai? Ó, tá vendo? Glória a Deus por isso. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: vocês criam doutrinas que vocês mesmos não são capazes de fazer. Jesus, quando chega diante daquele leproso, a única coisa que Jesus queria era fazer se cumprir o seu projeto na vida daquele homem. Porque aquele homem chegou diante de Jesus e disse para Jesus o seguinte: Jesus, se você quiser, tu pode me curar. Mas eu sei que não cabe a mim isso, cabe a você. Eu sei que as tuas vontades, Jesus, são diferentes da minha.
Eu sei que se você achar que não é o momento, você não vai me curar. Mas Jesus vira para aquele homem e fala assim, mas eu quero, eu preciso que você entenda que eu quero. Você fez a tua parte e eu faço a minha, filho. A parte de Jesus que cabe a Jesus, tenha certeza que Ele vai fazer. Mas existe uma parte na história que cabe a você. Existe uma parte na história que depende de você e não depende de Jesus. O se chegar a Ele, o se humilhar diante dEle, tirar as suas vestes, tirar o seu eu, destruir o seu ego, a sua altivez, a sua prepotência, a sua soberba. Tudo isso cabe a você e não cabe a Jesus. Jesus me muda. Peraí, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não vai tirar a tua soberba quem tem que tirar é você. Quando você tirar a tua soberba, quando você descer do pedestal, quando você entender que você não é nada diante dEle, e que Ele é o Todo-Poderoso, aí Ele toca em você. E a Bíblia diz que Jesus tocou naquele e falou assim, cara, mas eu quero te curar. Jesus tocou nele e falou assim, ser limpo agora. A Bíblia diz que naquele momento, continua, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. 42. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E o 44. Ele disse, presta atenção nisso. Olha, não digas nada a ninguém. Tem uns 6 relatos na Bíblia. Que Jesus cura e Ele fala assim, ó, não conta para ninguém não. Aí hoje quando a gente liga a televisão, tem gente entrevistando o demônio e tem fazendo o tempo todo mostrando cura. Mas Jesus fez diferente, ele falou assim, ó, não conta para ninguém não. E o texto continua, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha, eu vou te curar, mas você vai lá e cumpre o propósito que precisa ser cumprido. Vai lá e se apresenta diante do sacerdote, para que o sacerdote possa ver que você agora não tem mais lepra, e que você possa retornar. E aí quando eu li isso, eu consegui entender também, que Jesus, por mais que Ele seja Jesus, que Ele tem todo o poder e todo o controle, Ele sempre vai permitir que nós possamos obedecer às leis dos homens. Existem leis que foram impostas sobre a terra, e a Bíblia diz que toda autoridade é colocada por Ele. Então existem leis que foram colocadas sobre a terra, que por mais milagre que Ele possa fazer na nossa vida, nós precisamos obedecer essas leis. Quer que eu te dê um exemplo claro e objetivo? Quando você trabalha em uma empresa em que o teu patrão é um ímpio, e que fica o tempo todo te humilhando, e você tem uma experiência com Jesus, você tem um encontro com Ele, você se diminui, você tira toda a tua armadura, se converte, Ele faz uma transformação genuína a você, mas Ele diz assim, ó, filho, volta lá agora, e continua trabalhando naquela tua empresa lá, e continua fazendo o que você tem que fazer lá. Não é porque você agora é um crente, que você vai mudar a tua maneira de trabalhar naquele lugar. Pelo contrário, dá um bom testemunho lá dentro. E quando o teu patrão vier te ofender, filho, não bata mais boca com ele. Seja uma pessoa transformada pelo poder da minha glória. Porque você não vai ganhar essa pessoa brigando com ela, mas através do teu testemunho de vida. Então aquele leproso, ele na verdade saiu daquela situação e ele voltou diante do sacerdote para se apresentar ao sacerdote, para poder voltar a fazer parte do corpo. E eu lendo esse texto, o Espírito de Deus falava muito claro ao meu coração que existem algumas lepras que eu e você carregamos, não lepras físicas, mas lepras na alma, lepras no caráter. E essa é a pior lepra que existe, porque a lepra física, quando você vê, você luta contra ela e você faz de tudo para que ela possa sair do teu ser. Mas quando você tem uma lepra que você mesmo não é capaz de ver, essa é a pior lepra que existe. É você achar que está são, mas você está num ambiente completamente contaminado. E o Espírito de Deus ia falando ao meu espírito, dizendo o seguinte, filho, as pessoas elas não se contaminam, filho, pelo que entra pela boca, mas sim pelo que sai da boca.
Então existem algumas lepras, filho, que alguns carregam, não por aquilo que eles comeram ou que eles fizeram, mas por aquilo que eles falam e que determinam para as suas vidas. Existem lepras que pessoas carregam, que são lepras na alma, no coração, no espírito. Lepras, doenças contagiosas que acabam contaminando outras pessoas. Minha irmã, tu viu aquele irmão ontem? Isso é uma lepra. Isso é uma lepra que precisa ser contida no meio do corpo de Cristo. Isso é um mal. Isso é literalmente um mal. A palavra de Deus diz que a tua boca, ela foi colocada sobre você, para que você possa abençoar e trazer vida para aqueles que não têm vida, e não morte. Você ainda está aí? E o quinto ponto, como eu disse, obedece às leis e não permita transgredi-la. Jesus fez questão que aquele homem, ele fosse até o sacerdote, se apresentasse diante dele e mostrasse que ele estava literalmente curado. E eu quero aqui abrir um espaço aqui para falar de uma passagem na Bíblia que durante muito tempo eu li. E quando eu preparava esse texto, o Espírito de Deus falou comigo de uma forma completamente diferente. Em Mateus capítulo 19, a Bíblia fala de um jovem rico. Você deve conhecer a história. Esse jovem, ele vem atrás de Jesus, ele pergunta: Senhor, tu és bom, como eu poderia herdar a vida eterna? Aí Jesus começa um diálogo com aquele jovem dizendo o seguinte: bom não sou eu, bom é o Pai. Mas você guarda os mandamentos? Aí o jovem diz assim: guardo todos eles. Aí Jesus fala para ele assim: então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens e me segue. E aí, eu já ouvi algumas pregações, eu também já preguei, que na verdade Jesus, se aquele jovem tivesse vendido tudo, Jesus tinha prosperado muito mais ele, porque na verdade Jesus não estava preocupado com o dinheiro dele, mas Jesus queria transformar na verdade o caráter dele. Mas eu, quando li esse texto novamente, o Espírito de Deus falava muito claro comigo, dizendo o seguinte: perceba uma coisa, Jesus diz para ele o seguinte: você é rico, vende tudo o que você tem e me segue. Mas nos dias de hoje, quando chega alguém rico em um ministério, a primeira coisa que as pessoas fazem: vem para perto de mim, porque afinal de contas você vai ser a coluna desse ministério. Jesus não estava preocupado com aquilo que aquele jovem tinha, mas sim aquilo que ele carregava dentro dele. Jesus não estava preocupado com o dinheiro que ele tinha para manter a obra que Jesus fazia, porque afinal de contas, se você reparar, a Bíblia diz que Jesus, o Filho do Homem, não tem lugar para reclinar a cabeça. Jesus trabalhava o tempo inteiro. E Jesus vivia, o seu ministério, ele era sustentado por pessoas. Então aquele jovem poderia sustentar o ministério de Jesus, amém ou não? E eu te pergunto, por que Jesus mandou ele vender tudo, e depois que ele não tivesse mais nada, desse tudo para os pobres, depois disso que ele seguiria Jesus? Por que Jesus não disse: vende um pedaço da herança e pega um outro pedaço e me siga? Porque afinal de contas eu vou precisar comprar pão de vez em quando, a gente vai precisar beber água, a gente vai precisar de algumas coisas. Mas não, Jesus fala assim: vende tudo. Tudo é tudo. Vende tudo e dá a quem? Dá aos pobres. E me segue. O que Jesus estava dizendo para aquele jovem, eu preciso que você entenda isso essa noite. Filho, a herança que você carrega é diferente da minha herança. A herança que na terra as pessoas te valorizam pelo que você tem, de onde eu vim, não tem valor. Mas eu vim trazer um reino que tem uma herança, que você até então não conhece, mas que o dia que esse reino for implantado nessa terra, você vai perceber que a minha herança é muito maior do que a tua herança. O dinheiro que você tem não pode comprar o que eu carrego, mas o que eu carrego, eu posso transformar o teu coração e fazer você de uma pessoa melhor. Você ainda está aí?
ser conhecido ou cumprir seu chamado, a sua missão? Você quer ser reconhecido pelas pessoas ou você quer cumprir a sua missão? Jesus, quando ele veio à terra, ele não veio para ser reconhecido. Leproso, ou melhor, ex-leproso, não conta para ninguém. Jesus, quando cura a filha de Jairo, ele fala assim, não conta para ninguém. E o texto continua dizendo, coloca no 45, por favor. O texto continua dizendo que depois que aquele homem, ele espalhou para todo mundo o que Jesus tinha feito, muitas coisas já divulgaram a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, desertos, e de toda parte vinham ter com ele. Então Jesus, eu fico imaginando Jesus hoje nas redes sociais. Não ia ter nem Instagram. Garanto para você, Jesus não ia ter Instagram. Aonde está Jesus? As pessoas vão perguntar, onde está Jesus? Está lá no deserto. O pessoal vai sair de onde estivesse, ia lá para o deserto encontrar com ele. Sabe por quê? Porque o importante não é o que nós temos, nem tampouco aonde nós habitamos, mas sim o que nós carregamos dentro de nós. Jesus carregava algo que todo mundo queria ter. Jesus, ele se compadecia dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Jesus se compadecia dos necessitados. Jesus era duro com os fariseus. Jesus chamava eles na cara de hipócritas. Jesus não dizia para ninguém que eles eram hipócritas. Jesus falava assim, vocês são hipócritas. Vocês querem imputar sobre o povo uma carga que vocês mesmos não são capazes de carregar. Vocês querem mudar as pessoas se vocês mesmos não são transformados. Como eu posso subir no altar para pregar algo que eu não vivo? Eu te pergunto, como pode? Que hipocrisia é essa? Como você é um servo, um trabalhador na obra de Deus, e você não dá um bom testemunho daquilo que Jesus pode fazer na tua vida, ou que Ele tem feito na tua vida? Como que você se permite ser chamado de um diácono na igreja, um obreiro na igreja, e o teu testemunho é de um pagão? Precisamos mudar a nossa mente, povo. Precisamos mudar os nossos conceitos. Jesus, quando chega diante daquele homem, a única coisa que Jesus queria dizer para aquele jovem rico era o seguinte: ei menino, deixa eu te dizer uma coisa. Você conhece realmente as leis, você conhece tudo, mas só te falta uma coisa, querido. Só te falta acreditar 100% de que o Filho do Homem foi enviado pelo Pai para transformar toda essa bagunça que está aqui na terra. É a única coisa que te falta. O que Jesus de repente está querendo dizer nessa noite é, talvez muitos de nós aqui conheçamos as Escrituras como ninguém. Talvez alguns aqui possam ser até PhD em teologia, mas ainda falta alguma coisa, uma transformação genuína no coração. Precisamos entender que nós não somos nada e que o reino que Ele veio implantar é diferente do reino que nós vivemos. Se nós queremos viver a plenitude da graça de Deus, nós precisamos desconstruir alguns conceitos que foram construídos dentro de nós. Conceitos esses de que nós temos que andar somente com pessoas boas para que nós possamos ser bons. Hoje, quando você pega alguns Instagrams e você para ver, e eu não estou aqui criticando ninguém, mas eu não tenho como deixar de falar. Paulo, a palavra de Deus diz que Paulo, quando ele via coisas erradas, ele falava que estava errado. Coloca para mim, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Olha o que Paulo fala em Filipenses. Paulo aqui nesse momento estava preso em Roma. Olha as cartas que ele escreve, olha o que ele diz aqui. Filipenses 1,15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor
sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que Paulo está dizendo é o seguinte: alguns pregam Cristo por verdade, outros pregam por interesse próprio, mas o importante é que o nome de Cristo está sendo pregado. E o que me deixa apaixonado na Escritura, na Palavra de Deus, é que alguns usam o nome de Cristo para benefício próprio, mas eles acham, na verdade, que estão usando a Cristo, mas na verdade eles não sabem que Cristo está usando eles. Olha que coisa louca. Quando você vê uma pessoa usando o nome de Cristo para benefício próprio, creia que por mais que ele esteja se beneficiando de tudo isso, na verdade ele não está usando Cristo, mas Cristo está usando ele. Porque enquanto ele usa para benefício próprio, algumas pessoas estão sendo tocadas por aquilo que ele está dizendo, e o amor de Cristo entra e transforma a vida daquela pessoa. Porque aonde entra a palavra de Deus, seja pregada por interesse próprio, ou seja pregada por verdade, aonde entra a palavra, a transformação. Amém? Então o que nós precisamos nesta noite, através desses textos, é compreender que o mesmo Jesus que curou aquele leproso, o mesmo Jesus que esteve diante daquele jovem rico, é o mesmo Jesus que se encontra essa noite diante de nós. Um Jesus que não veio aqui para simplesmente para transformar o teu ser. Esse Jesus, ele veio para implantar um reino, uma justiça. Ele veio para implantar algo que eu e você até então ainda não conhecemos, ou até conhecemos, mas ainda não estamos vivendo na plenitude. Quando Jesus ele cura aquele leproso, e aquele homem começa a espalhar para todo mundo quem era Jesus, Jesus já não podia mais entrar nos ambientes. Tem um momento em que está chegando a Páscoa, esse texto é lindo, presta atenção, os irmãos de Jesus falam para ele assim, ó: ei, por que tu não vai lá para a Judéia para ser reconhecido? A Bíblia diz que os seus irmãos não acreditavam nele. Quem quer ser conhecido precisa se apresentar, e você está aqui escondido, vai lá para a Judéia se apresentar lá. Não fique preocupado em ter uma plataforma para falar. Não fique preocupado em entrar numa rede social para se exibir. Fique preocupado somente de cumprir o chamado e a missão que Deus deu para você. Muito mais do que você ter seguidores, é você seguir a um. Ao invés de você ter milhares de seguidores, siga um. Só siga ele, só. Se você seguir a Jesus, você está maravilhosamente bem. Você não precisa ter seguidores. Hoje tem pessoas com depressão porque perderam seguidores no Instagram. Coisa louca. Desde quando seguidores vai mudar a tua história de vida? Desde quando pessoas... Eu hoje vejo pessoas que chegam, vão almoçar e postam que vão almoçar. Vão tomar café e postam que vão tomar café. Vão se deitar e estão postando o que estão fazendo. Que coisa louca que virou o mundo. E hoje um monte de pessoas seguindo outras pessoas para ver o que elas estão fazendo. Olha que coisa louca. Pessoas gastando tempo para verem o que outros estão fazendo, ao invés de fazerem por si mesmos aquilo que deveriam fazer. Quando eu separava essa mensagem, o Espírito de Deus falava muito claramente ao meu espírito, que hoje o povo está sendo destruído. O povo de Deus está sendo destruído, porque ao invés de investir tempo com as Escrituras, eles estão investindo tempo com coisas que o inimigo colocou sobre eles. Em outras palavras, você está cuidando da vida dos outros e deixando que outros cuidem da sua. Você está muito mais preocupado de ver o que o irmão está postando e o que está comendo, e se esquecendo que você precisa trabalhar e levar o alimento para dentro da tua casa e para os teus filhos. Você ainda está aí. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque quando eu tenho dito para vocês que eu quero ser uma igreja relevante,
Relevante não é ter seguidores, relevante é viver a plenitude daquilo que Cristo tem para nós. Toda semana essa igreja tem se reunido, grupos pequenos têm se reunido 2, 3 vezes na semana para oração. Sabe por quê? Eu tenho conversado com os pastores dessa casa. A única coisa que vai nos conectar ao coração do Pai não é palavra, é oração. É entender aquilo que o Espírito tem para nós. Se nós hoje criarmos alguma coisa nesta igreja, de modo que nós possamos transformar esse ambiente e fazer com que muitas e muitas pessoas cheguem até essa casa, mas se nós não estivermos cumprindo aquilo que Cristo nos chamou para cumprir, de nada adianta esse sucesso. Isso na verdade é um fracasso. O maior sucesso na vida de um homem, ele está compenetrado naquilo que Cristo chamou para viver. O maior sucesso na vida de Jesus, ele não foi um homem rico. Jesus, quando você lê a história de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, eles passaram necessidade, eles morreram para o Evangelho. Hoje, quando você para refletir, tem pessoas que acham que ter uma vida de plenitude com Deus é ser próspero. Esquece isso. A maior prosperidade que existe na vida de um ser humano, eu vou dizer isso até eu morrer. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é não te faltar nada. Ter 1 milhão, 2 milhões na conta não é ser próspero. De que adianta ter 2 milhões na conta e dever 5? Isso não é prosperidade. Prosperidade é você viver a plenitude da graça de Deus. Prosperidade é você chegar na tua casa, abrir a tua porta, entrar e perceber que existe um ambiente de glória ali preparado por Deus para te receber. Prosperidade é você chegar no teu carro, você ligar no louvor e você perceber que existe anjos te cercando e te levando até o ambiente que você tem que estar. Isso é prosperidade. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu tenho conversado com a minha esposa e eu tenho dito muito para ela que está chegando um tempo. Eu sinto isso claramente no meu espírito. Está chegando um tempo em que esse povo, creia nisso no teu coração. Está chegando um tempo em que esse povo, ele vai entender claramente tudo aquilo que Deus tem para esse tempo. Agora, eu quero te encorajar nessa noite para que você não perca o teu tempo de comunhão com Deus. Não deixa esse aparelho roubar o teu tempo. Não deixe esse aparelho roubar o teu tempo de comunhão com Cristo. A Bíblia nos diz que nós precisamos entrar no nosso quartinho. É no nosso quartinho, no nosso secreto que Ele fala conosco. Quando ninguém está vendo, o que me deixa apaixonado é que na oração do Pai Nosso, Ele diz que quando você entrar no teu quarto, fecha a tua porta. O teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará publicamente. Então eu não preciso estar em público para poder pedir a Deus aquilo que eu quero. Eu preciso estar no secreto para receber em público aquilo que Ele tem para mim. E quando nós entramos no secreto e nós clamamos de todo o nosso coração, assim como aquele jovem: Senhor, eu quero muito isso, mas se Tu quiseres, Tu podes me dar. Senhor, eu quero muito isso, eu não sei se é da Tua vontade, mas é da minha. Mas se for da Tua vontade, faz-se cumprir em mim o Teu propósito. Se não for da Tua vontade, me ajuda a tirar isso do meu coração. Essa é a oração mais difícil que nós precisamos fazer. Ao invés de ser um filho que quero, não, nós precisamos ser um filho que diz: Pai, eu estou aqui, o que Tu queres de mim? Pai, eu estou cansado de beber leitinho. Eu quero sair daquele estágio de leitinho, que leitinho é para beber. Eu quero comer um alimento mais sólido. Diz para mim o que Tu esperas de mim nesses dias.
Pai, tu sabes que eu necessito muito de algo, mas qual é o teu propósito? É que eu vá naquele hospital orar por aquele irmão, é isso mesmo? É, então eu vou. Você não precisa levantar a mão. Mas quantos de vocês têm gasto um tempo para visitar um enfermo, para visitar um órfão, uma viúva? Quantos de vocês têm investido no verdadeiro evangelho que a palavra de Deus nos ensina? Não levanta a mão, por favor. Quantos de vocês têm vivido a plenitude de coisas tão simples? Mas pastor, eu não sei orar. Mas quem te disse que Jesus pediu para você orar? Ele só pediu para você visitar. Sabe quando uma pessoa chega do teu lado e ela te pede uma ajuda e você pode ajudar e você não ajuda? Esse é o verdadeiro evangelho que Jesus quer que você viva. Agora, eu já falei de outro dia aqui. Não é quem te pede ajuda que você vai ajudar. Quando te pedirem uma ajuda, você vai orar para que o Espírito de Deus fale ao teu espírito. Porque nem sempre aquilo que te pedem vem da parte de Deus. E quando você abençoa alguém que Deus não mandou abençoar, tenha certeza que o chicote que vai cantar lá, vai cantar em você também. Deus às vezes está corrigindo algumas pessoas. E essas pessoas estão passando por uma correção de Deus. E quando você entra no meio do caminho para tentar ajudar essa pessoa, a correção cai em você. Isso está escrito na Bíblia. Mas pastor, como nós vamos perceber isso? Simples. Todo filho que tem comunhão com o pai, eu não sei você, mas eu lembro que quando o meu pai, eu fazia alguma coisa errada, ele só me olhava de lado, eu já sabia que alguma coisa estava errada. Só no olhar eu já sabia que alguma coisa estava errada. Então um filho, mas por que eu sabia? Porque eu tinha e tenho intimidade suficiente com meu pai. Todo filho que tem intimidade com o pai, não precisa o pai abrir a boca, através dos sentimentos, o filho sabe quando o pai gosta e quando ele não gosta. Então nessa noite eu te peço em nome de Jesus, que você possa ter uma vida de intensidade com Deus, uma vida de entrega com o Senhor, uma vida onde você venha buscar a Deus em todos os momentos da tua vida. Você está lá esperando o momento da tua consulta, naquele momento ali, tu fica ali no teu cantinho ali, na conexão com o Pai. Você está dentro do teu carro, você se conecta com o teu Pai. Você está no teu trabalho, trabalhando, acabou o intervalo, você antes de almoçar se conecta com o teu Pai. Chegou em casa, se conecta com o teu Pai. Saiu de casa, se conecta com o teu Pai. Todo momento que você puder, se conecta com o teu Pai. Aí sabe o que vai acontecer? Tudo que o teu Pai precisar de você, Ele não vai precisar nem dar um comando, nem vai precisar mandar um profeta vir até você. Você vai saber exatamente o que Ele quer, porque a Bíblia diz que tudo que vem do Senhor testifica no nosso coração. O nosso coração, a Bíblia diz que ele é a fonte da vida. Tudo que vier do Senhor vai trazer paz ao nosso coração. E nós vamos fazer com bastante prazer. Porque tudo que vem de Deus traz paz. E eu quero nessa noite, fechar minha mensagem. Eu quero fechar minha mensagem dizendo para você que Jesus, ele curou o leproso. Jesus disse para ele, não conta para ninguém. Ele contou para todo mundo. Porque Jesus, na verdade, a maior preocupação de Jesus é que as pessoas não seguissem ele pelos milagres que ele fazia. Ele queria mostrar para as pessoas que o milagre era uma consequência do ministério dele. Mas o que ele queria mostrar para as pessoas é que ele veio implantar um reino que até então era desconhecido. Quando Jesus chega ali, diante daquele povo, a primeira coisa que eles fazem é querer levantar Jesus como rei. Mas na verdade Jesus não veio para ser rei diante daquele povo, ele já era rei. Jesus veio para mostrar para aquele povo que eles precisavam se render ao Pai para que eles pudessem ter a vida eterna. Quando tem um momento em que Jesus fala assim, esse povo ele me segue não por quem eu sou, mas pelo alimento que eu dou para eles. Tem um momento em que um povo começa a seguir Jesus pelos pães e os peixes que ele dava. E é triste dizer isso, mas nos dias de hoje é a mesma coisa. Pessoas que buscam a Jesus por causa dos propósitos. Eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou ofertar 1.000 e eu quero que Jesus me dê 10.000.
propósito, ele é bênção. Quando você faz o propósito do teu coração. Não quando você faz por interesse. O verdadeiro propósito não é para benefício próprio, mas é para benefício do reino. Propósito é quando você percebe que alguém do teu lado, a tua igreja, necessita de alguma coisa e você fala, mesmo não tendo condições, eu vou entrar nesse propósito, porque eu quero que essa obra continue crescendo, crescendo, crescendo e crescendo, porque o propósito do coração de Deus é que esse projeto se cumpra. Isso é propósito. Alguns foram ensinados de forma errada, achando que propósito é você dar para receber. Isso chama-se barganha no vocabulário do mundo. Barganha é quando você dá alguma coisa com interesse em receber outra. Isso não é propósito. Propósito é quando você abre mão de algumas coisas que você precisa fazer em troca daquilo que Deus tem para realizar no meio do povo. Nós tivemos em abril uma chuva que destruiu todo o ministério infantil. Alguns irmãos nessa casa, eu falei até de altar que se alguém poderia ajudar, mas eu nunca fiquei ligando para ninguém, nunca fiz uma campanha para levantar dinheiro para fazer a obra. Alguns irmãos e irmãs nessa casa mandaram mensagem no particular falando, pastor, quanto é que precisa para terminar lá? Eu quero ajudar. Isso é propósito. Porque eles estavam percebendo que o que eles estavam fazendo não era para o pastor, nem tampouco para que eles pudessem ganhar dinheiro, mas para que o ministério infantil, o departamento infantil, fosse reconstruído, para que as nossas crianças tivessem um lugar adequado para elas poderem aprender a palavra de Deus. Isso é propósito. E quando Jesus ele chega ali diante daquele homem, ele fala, não fala para ninguém, o homem vai contando para todo mundo. A Bíblia diz que Jesus ele se retira, porque ele já começou a ter dificuldade de chegar nos ambientes. E eu quero nessa noite, eu quero profetizar em nome de Jesus, que vai chegar um tempo em que você vai ter dificuldade de entrar nos ambientes. Dificuldade em que sentido? As pessoas vão começar a perceber, aqueles que não são de Deus vão começar a perceber que o que você carrega é algo tão poderoso, que elas vão ficar incomodadas aquilo que você está levando para aquele ambiente. Eu creio que Deus está separando um tempo. A Bíblia diz em Romanos 1,16, se não me engano, que a humanidade, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Eu sou filho, você é filho. A humanidade lá fora, eles esperam a manifestação da glória de Deus através da nossa vida. Muito mais do que você falar, é você viver o Evangelho de Cristo. Eu quero nesse momento que você curva a sua cabeça e você feche seus olhos.